Fala aí, galerinha do CodeIgniter, aqui é o Fábio, e neste vídeo aqui eu vou voltar num assunto que eu fiz um vídeo há alguns meses aí sobre a parte de filtros para você implementar uma tela de login no teu sistema, tá? Só que eu expliquei meio por cima, né, como que funciona somente os filtros, enfim, eu queria fazer algo um pouquinho mais completo, na intenção mais de fazer um código meio que pronto, assim, para você que está precisando, né, que está começando aí de repente no CodeIgniter, para você poder copiar, colar no teu sistema, né, e só fazer as modificações mínimas ali para você já implementar e já começar a usar, né, no seu sistema caso você precise. Então essa é a ideia do vídeo de hoje, tá? Então o que eu vou mostrar aqui? É uma tela de login bem simples, beleza? Mas usando, né, os recursos do CodeIgniter 4 para fazer essa parte de restrição funcionar nas páginas que você quer deixar restritas, né, no seu sistema, tá? Então olha só, então basicamente o que eu tenho aqui? Tem uma tela de login muito simples, tá? Um HTML bem simples, tem aqui o e-mail, tem a senha e um botão. Então vou colocar, digamos, um usuário aqui que eu cadastrei. Vou errar a senha aqui, vou colocar um valor qualquer. Olha só, então, ele volta para cá, usuário e senha incorretos, né? Se eu acertar a senha agora aqui, silva.com, vou colocar aqui a senha correta, Enter, então ele cai para uma página qualquer, que nesse caso é a página de bem-vindo do CodeIgniter, que eu só dei uma capada nela aqui, né? E daí ele coloca aqui Welcome, né, do CodeIgniter 4, é Fábio da Silva, tá? Que é a pessoa que está logada, e aqui um botãozinho, né, um link para a pessoa sair. Então quando sai, clica ali e ele volta para a tela de login. Tá? Então se a pessoa tentar acessar de novo a tela de login, veja se ela apagar o login aqui de cima e der um Enter, olha só, então ele volta para a tela de login, ou seja, a pessoa é redirecionada de novo para a tela de login, tá? Então é isso que eu quero mostrar para você hoje, como que você faz, para você poder copiar e já colocar bem rápido no teu sistema. Vamos lá? Muito bem, então o que eu tenho aqui? Então olha só, aqui essa daqui é a tela original não, a tela inicial do CodeIgniter 4, que é a Welcome Message, né? Eu só tirei várias informações aqui, alguns códigos, só para mostrar o principal aqui, que é um bem-vindo, né? E um botãozinho, um link para sair. Então, veja que estou na tela inicial aqui, eu dou um Enter aqui, então esse aqui é o código que não tem a restrição, né, para eu explicar como que você vai implementar, beleza? Então olha só, para facilitar, eu criei aqui um banco de dados, tá? Chamei aqui de login, criei uma tabelinha usuários, e aqui eu coloquei só dois usuários aqui, né, o Fábio @Silva e Maria @Joaquina, com a senha aqui usando o password hash, tá? Eu quero mostrar também essa parte como que você cria essa senha aqui, tá? Para você não criar uma senha em texto plano ou usando MD5 para salvar no seu banco de dados, que não é para fazer assim, tá? Então olha só, aqui no código do CodeIgniter, o que eu tenho aqui? Então aqui, ó, até antes da gente continuar, aqui eu criei um código, né, aqui no meu home mesmo, para executar só uma vez, para eu inserir aqueles dados lá. Então o que eu tenho aqui? Eu só criei uma funçãozinha chamada insere, tá? Um método aqui insere, coloquei aqui uma variável dados com o nome, e-mail e senha, e a senha assim que eu crio uma senha usando o password hash, que é a maneira recomendada, tá, pelo PHP. Então você chama o password hash, aqui no primeiro parâmetro você passa a sua senha, né, a senha que, digamos, o usuário está digitando lá do formulário, né, no momento de cadastro, tá? Só enfatizando, num cadastro. Isso eu não estou mostrando um cadastro aqui, só estou mostrando a parte de login, beleza? Então o usuário, digamos, já tem que existir no seu banco de dados. Então aqui eu uso qual que é o algoritmo, né, que é o password default. Então nesse caso aqui eu usei o básico mesmo, depois você estuda um pouquinho mais. Ele tem vários algoritmos aqui, ó, que você pode usar, né, para você colocar ali, beleza? Depois disso eu faço o insert aqui desses dados no banco de dados, ele cria o usuário na tabela ali, tá? Então não vou entrar em detalhes nisso aqui, é um conteúdo bem básico, já tem vídeos no canal ensinando como que faz isso daqui. Depois que você executa o código, ele insere o registro no banco de dados desta maneira aqui. Combinado? Muito bem. Então, outra coisa que eu vou mostrar para você aqui é o seguinte. Então aqui, ó, na minha view, eu não vou focar também muito em HTML, mas essa daqui é o Welcome Message do CodeIgniter. Então eu tirei todo aquele código que vem originalmente, só coloquei aqui, né, o Welcome to CodeIgniter e coloquei aqui um echo, né, da sessão, pegando o nome lá da sessão. Tá? Daqui a pouquinho você já vai entender melhor isso aqui, mas só para mostrar o nome do usuário. Tá aí aqui embaixo, né, um link só que envia o usuário lá para o controle login e o método signout, beleza? Então bem simples, bem tranquilo aqui, tá? E aqui, por último, a parte de login, tá? Essa tela de login, né? Essa tela inicial aqui aparece ali, não vai aparecer agora porque eu tirei, mas aquela tela inicial aqui que eu fiz, eu também não foquei, eu não criei isso aqui, tá? Dá para criar, mas enfim, isso aqui eu peguei como exemplo lá do Bootstrap. Então você vai lá no Bootstrap, vem aqui, ó. Deixa eu até mostrar para você aqui, ó, Get Bootstrap, e aqui, ó, aqui você vem aqui em
examples, e aqui você vem, nessa tela mesmo você desce aqui, esse sign in aqui. Então foi esse código que eu copiei, tá? Você dá um Ctrl U aqui, copia o código ali, tá? E faz as devidas modificações. Quando estiver funcionando dessa maneira aqui, então você passa para implementar a parte do PHP, beleza? Eu não quero focar nessa parte aqui, porque essa parte da HTML não é a parte do que tem a ver com o CodeIgniter, né? O CodeIgniter tem a ver com a parte do back-end, não o front-end, tá? Muito bem, mas o que temos aqui? Então, aquele formulário, o que eu modifiquei? Eu só modifiquei aqui, eu mudei, coloquei o action, certo? Quando a pessoa clicar no botão entrar, ela vai ser enviada para o login, dei o método sign-in, o método post, tá? E aqui só coloquei a minha logo ali, né, do Dicas do CodeIgniter, tá? Uma imagenzinha, e aqui os campos normais, tá? Um detalhe importante que originalmente aquele código lá do Bootstrap, ele não vem o campo name aqui, ó, no input, tá? Então se você não pôr isso aqui, o valor não é enviado lá via post. Então lembre-se de colocar o name, input, e-mail aqui, ele só vem o ID. Então acrescente o name e acrescente o name, input, password aqui, tá? Se não tiver o name, esse valor não é enviado via HTML lá para o PHP, beleza? E aqui embaixo, coloquei um textinho a mais aqui, o botão sign in, e aqui eu só coloquei, né, uma telinha para mostrar um código, né, para mostrar se houver algum erro. Estou usando aqui o flash data do CodeIgniter, da session do tipo flash, que é o quê? Qual que é a diferença? Quando você cria um valor do tipo flash, e quando você usa esse valor ele já é eliminado automaticamente da sessão, tá? Então, você usa, ele já é excluído, então se você não corre o risco de ele ficar se repetindo, beleza? Então, muito bem, então, message, eu coloquei aqui, ó, recuperei, né, o valor no getFlashData no índice MSG, coloquei aqui na variável MSG, depois eu verifico se ela tiver diferente de vazio, quer dizer que temos uma mensagem lá, então eu mostro aqui numa div do tipo alert, né, e coloco, dou um eco nessa mensagem, tá? Simples assim, isso aqui então é um código HTML bem tranquilo, tá? Que eu colei aqui, então não vou focar muito nesta parte aqui, beleza? Muito bem, então olha só, deixa eu abrir aqui novamente o código. Qual que é o próximo passo agora? Aqui? Vamos criar então este método aqui, ó, ou melhor, o controller login, tá? Então eu vou vir aqui, ó, controllers, new file, login.php, porque é ele que vai gerenciar, né, a parte de login. Então, php namespace app barra login, ou melhor, barra controllers. E agora aqui, class login extends base, vou usar o base controller, beleza? E agora eu vou criar aqui, o método index aqui do login, eu gosto de deixar sempre a tela onde aparece o formulário para o usuário, tá? Então vai ser o seguinte, public function login, ou melhor, index. Tá? O index, então, o que ele vai chamar? Quando chamar o método index, ele vai chamar para a gente automaticamente o quê? A view login. Tá? Então, vai ser assim, ó, return view login. Que é essa view que eu acabei de explicar para você aqui. Ó. Então, essa view login. Aqui, ó. Login, beleza? Então, do jeito que está aqui, ó, eu já consigo chamar a tela do login. Vamos testar aqui para ver? Então, colocando aqui localhost barra login, enter. Olha aí, já trouxe a tela de login. Então, essa parte já está ok. Mas ainda não está fazendo o redirecionamento automático. Então, vamos lá. O próximo passo agora é o quê? Aqui dentro, veja só, quando a pessoa clicar em login, o que vai acontecer? Ela vai dar um post aqui, o login, para o método sign-in, enviando, né, o mail, o input mail e o input password. Então, vamos criar agora este método aqui. Ó. Então, aqui vai ser o seguinte, ó, public function sign-in. Tá? E aqui, o que vai acontecer? Aqui eu vou colocar agora o meu código. Então, a primeira coisa é o seguinte, okay, eu vou recuperar os valores que o usuário está enviando para mim lá. Então, primeiro vai ser o seguinte, ó, e-mail, recebe this request get post input e-mail. Beleza? Vou copiar isso aqui. Opa, aqui faltou, tá sobrando. Vou copiar isso aqui e colar aqui para ficar mais fácil. Então vai ser o password. E aqui, input password. Para testar se está funcionando, como que a gente faz? Faz assim, ó, dd, por exemplo, assim, e-mail. Tá? Porque é importante você ver se os dados estão chegando aqui, né? Vamos testar aqui para ver, ó. Colocar aqui fabio@email.com, enter, opa, faltou aqui, enter. Olha aí, então, string e-mail já está recebendo o novo valor, né? Então, podemos fazer a mesma coisa aqui para a senha também, a password. Vamos voltar aqui, ó. Aí, então a senha foi enviada com sucesso, podemos continuar agora. Muito bem, então qual que é a ideia aqui? A ideia é o seguinte, tá? A gente precisa pegar a senha do usuário e comparar com esta senha aqui, ó. Certo? Mas eu não posso fazer essa comparação assim de cara, de uma vez, digamos, em um código só. O primeiro passo é o seguinte, a ideia é o seguinte, eu queria ter este valor aqui, tá, para comparar, né, usando o password verified do PHP, para comparar com o que o usuário digitou. Então, o primeiro passo é o quê? O primeiro passo é eu localizar este usuário dentro aqui da minha tabela. Tá? Então, eu localizo o usuário dentro da tabela, uma vez que eu consigo localizar ele, então eu recupero a senha dele.
essa senha aqui do banco. Então eu comparo ela com a senha que o usuário digitou, usando o password verify, beleza? Mas antes disso, né, antes da gente trabalhar com o banco de dados, precisamos criar um model, né? Então vamos ver aqui no models, vamos criar um model aqui. Então model, ou melhor, usuário model.php, e aqui php namespace app/models class usuário model extends model, certo? Dá um tab aqui para ele colocar o use ali em cima. E agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer a configuração mínima e básica de um módulo no CodeIgniter. Aqui primeiro o que? É a tabela. Então, eu vou criar um atributo aqui do tipo protected, chamado table, que vai dizer qual é a tabela que vai trabalhar. Então, usuários. E aqui um outro atributo dizendo quais campos. Aqui nesse momento até nem precisaria, porque eu já tenho os dados inseridos lá, tá? Que seria aqueles allowed fields, né? Allowed fields. Eu nem vou colocar aqui, porque a gente não vai inserir nenhum dado aqui, a gente só vai ler, tá? Mas se você for executar essa função aqui, ó, você precisa criar aqui o allowed. Até vou copiar aqui para a gente não perder tempo, mas eu vou deixar aqui no código para você saber, tá? Então, olha só. Então, se você quiser inserir os dados, você precisa colocar esse código aqui. Beleza? Muito bem. Então, aqui ó, no login, o que eu vou fazer? A primeira coisa é o seguinte. Eu vou pegar o e-mail do usuário, tá? E vou ver se ele existe no banco de dados, certo? Essa é a primeira coisa que eu vou fazer. Ou seja, eu tenho que fazer uma busca lá no banco através de um e-mail. Eu não tenho esse método, né? A busca por e-mail, por padrão, no módulo do CodeIgniter 4. Tá? Então, ele tem outros métodos padrão, né? Para você inserir, salvar, editar, mas para procurar por um campo específico não tem. Então, vamos criar este método dentro do nosso módulo aqui. Vou colocar aqui, vou chamá-lo de getByEmail. Então, public function get by email, e aqui vou receber um e-mail, então vai ser do tipo string, vou receber um e-mail, isso aqui vai retornar uma array, certo? Muito bem, agora o que eu vou fazer aqui? Então vou fazer da seguinte maneira, vou criar uma variável chamada rq do tipo request, por exemplo, alguma coisa assim, vai ser o que? This where email igual a e-mail, tá? E depois vou dar o quê? Vou dar aqui um first, tá? First. Muito cuidado aqui no seguinte, tá? O first, se ele não encontra um registro no banco de dados, ele retorna null, certo? O find, se ele não encontra, ele retorna uma array vazia. Então, isso é bem importante você ter essa diferenciação aqui, porque senão seu código não funciona, tá? Então, nesse caso aqui, como eu quero achar somente um registro, eu vou usar o first. Tá? Porque o find, ele traz uma array de valores, certo? Nesse caso, como eu quero somente um valor, não tem sentido eu usar o find, porque senão eu vou ter que acessar o array na posição 0 e assim continuar. Então não tem sentido. Nesse caso, eu vou usar o first, mas lembre-se que o first retorna null, caso ele não encontre o registro, beleza? Então, o que eu vou fazer agora aqui? Return. Então, primeiro eu vou verificar se o RQ aqui não retornou null, né? Então, se for diferente, is null, ou seja, se for diferente de null, ok, o RQ, então eu faço o quê? Return o RQ. Se não, retorne uma array vazia. Então, vou fazer dessa maneira aqui. Se existir, retorne, e se não existir, retorne uma array vazia. Posso colocar agora aqui um PHP docs, então, retorna um usuário pelo seu e-mail. Certo? Beleza? Muito bem. Agora aqui no nosso login, vou fazer o seguinte, eu vou instanciar, né, aquele código, o meu módulo para poder acessar agora o usuário. Então o que eu faço? Eu vou criar uma variável chamada dados usuário, recebe new usuário model, ó, dei um tab, ele colocou lá em cima para mim o use app model usuário model, beleza? Agora o que eu vou fazer? Eu vou verificar se eu encontro esse usuário pelo seu e-mail lá na tabela. Então vai ser o seguinte, ó, dados usuário, ou melhor, vou colocar, né, na verdade que é usuário model, isso. Agora sim, dados usuário recebe o quê? Usuário model, e vou chamar meu método getByEmail. E aqui eu passo como parâmetro que o e-mail que o usuário acabou de me enviar. Beleza? Isso aqui vai me retornar uma array que pode ter ou não algum valor. Então, como que eu vou fazer? Ó? If count, ou seja, count é o quê? Dados usuário. Se essa contagem aqui, né, for maior do que 0, indica o quê? Que o usuário foi encontrado lá no banco de dados pelo e-mail, correto? Muito bem. E se não for encontrado? Else. Então eu vou devolver uma mensagem para o usuário. Então eu posso fazer o seguinte, ó, session set flash data, e aqui eu vou colocar no índice MSG, vou colocar a seguinte mensagem. Aqui, talvez você fique tentado a dizer o seguinte para o usuário não encontrado. Tá? Mas não é legal você fazer isso porque você vai estar passando uma informação importantíssima caso alguém esteja querendo acessar, invadir o teu sistema, né? Se a pessoa tenta colocar com e-mail, daí você devolve dizendo, esse e-mail não foi encontrado. Então a pessoa já sabe que aquele e-mail não existe. Tá? Então não é legal. Então o ideal é que eu vou passar aqui uma mensagem padrão, tá? Para o usuário
para quem está tentando logar, não saber se ele errou a senha ou errou o e-mail. Ele não pode saber disso nesse momento, assim eu dificulto o login. Então, vou colocar aqui, por exemplo, assim, ó, usuário ou senha incorretos. Beleza? Eu, programador, né, que estou desenvolvendo, eu sei que aqui o erro é porque o usuário não existe, mas quem está tentando logar não precisa saber disso. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou redirecionar o usuário para a tela de login. Então, vou fazer o seguinte, eu vou dar um return, redirect to, para onde? Eu quero que ele vá para /login. Tá? O /login é o que? Essa própria tela aqui. Não estou passando o método, porque ele vai aqui no método index e vai chamar a tela do login de novo, mas junto no flash data com essa mensagem aqui. Beleza? Então agora vamos colocar, ou melhor, vamos colocar não, agora desse jeito que está aqui, ó, quando a gente carregar o login, já vai aparecer aqui a mensagem, certo? Porque eu já preenchi esse valor, né? Então já vai existir alguma coisa aqui, vai ser, isso aqui vai retornar true, e ele vai entrar aqui e vai dar a mensagem. Tá? Muito bem, então isso caso o e-mail não tenha sido encontrado. E se o e-mail foi encontrado? Se o e-mail foi encontrado, então beleza, quer dizer que esse usuário existe no banco de dados. Então o próximo passo é o quê? É eu recuperar a senha dele para eu fazer a comparação. Então vou fazer o seguinte, eu vou criar uma variável chamada hash usuário, recebe o quê? Dados usuário, aqui no índice senha. Tá? Então aqui dentro da variável dados usuário já tenho todos os campos do usuário com seus valores. Então eu quero o campo senha, beleza? Agora sim, o que eu vou fazer? If password verify. O que eu vou verificar? O primeiro item que ele pede aqui é o password, ou seja, o password está onde? Está aqui, que o usuário digitou, enviou lá do formulário. Então, password. Isso aqui eu vou comparar o quê? Com o hash que foi criado. Esse hash está onde? No hash usuário, ali em cima. Se isso aqui retornar true, então quer dizer que o usuário foi logado com sucesso, beleza? Mas antes, vamos fazer o else aqui. Ó. Se isso aqui também não retornar true, ou seja, se o usuário errou a senha, então a mesma coisa, eu vou copiar isso aqui, ó, e eu vou dar a mesma mensagem para o usuário. Então, da mesma maneira, o usuário ser incorreto. Tá? Muito bem, e agora, se o usuário acertou a senha, o que eu vou fazer? Então, é neste momento aqui que eu, digamos, crio, né, os meus valores na sessão para eu recuperar depois. Então, o primeiro passo que eu vou fazer? Eu vou gravar, digamos, um índice na sessão dizendo que o usuário ele está logado. Então, vai ser o seguinte, ó, session. Posso colocar, digamos assim, ó, set. E aqui o valor pode ser, digamos, is logged in ou logado. Aí fica com a sua imaginação. Eu vou colocar o valor true. E eu quero gravar também o nome dele. Então, vamos colocar aqui, ó, session, set, vou colocar nome, e aqui vou colocar, de onde veio o nome? Onde que eu recupero? Em dados usuário, no campo nome. Beleza. Próximo passo agora, o que eu vou fazer? Eu vou redirecionar o usuário, pode ser para a página inicial, por exemplo, não tem nenhum problema. Então, return, redirect to, e aqui eu posso colocar um base URL, que é a página inicial do sistema. Pronto. Dessa maneira aqui, o usuário já consegue logar. Então, olha só que interessante. Vindo aqui, ó, vou colocar aqui a senha foi 123456, 123456. Vamos errar a senha antes para a gente testar. Enter, olha só, já redirecionou para cá, usuário senha incorretos, tá? Vamos colocar novamente aqui agora a senha correta. 123456, Enter. Veja que funcionou, tudo certinho. Então, clique aqui para deslogar, ele vai e já está colocando meu nome aqui. Só que olha um detalhe. Se eu vir aqui deslogar, e vir aqui acessar a tela, não cria o método signout. Vamos criar antes do signout, antes de eu explicar aquela parte ali. O signout é bem tranquilo. Então aqui na tela do login mesmo, vamos criar aqui um método novo, chamado public function signout. E aqui o que ele vai fazer? Ele só vai destruir a sessão. Então vai ser assim, ó, session destroy. E depois disso, o que eu vou fazer? Eu redireciono o usuário novamente para a tela inicial. Olha aí, beleza? Então vamos ver aqui, dá um F5, atualizou, voltou para a tela inicial. Então esse aqui é um problema, olha só. Eu estou aqui na tela inicial, estou dando Enter, ele não está pedindo a minha senha. Eu nem estou logado aqui mais. Então agora esse é o momento que a gente vai corrigir, né? Que é uma das coisas que eu achei bem legal, que veio no CodeIgniter 4, tá? Para você, essa parte de filtros. Então filtros é bem legal mesmo. Então muito bem. Agora eu vou definir um filtro no CodeIgniter 4 dizendo que eu quero que páginas específicas, elas passem por uma tela de login, porque elas estão restritas, tá? Para você achar um filtro, você pode ir lá na parte de filtros no User Guide, você copia o exemplo que está lá, e daí você cola aqui. Então, eu já vou copiar aqui para te ajudar, olha só. Eu vou vir aqui, vou copiar isso aqui, deixa eu copiar na minha colinha aqui. Eu até posso te mostrar aqui para você ficar, ó, CodeIgniter 4 e User Guide. Vamos copiar daqui, para você não ficar perdido. Então, aqui, ó, você vem aqui, ó, em, acho que Overview, eu nunca lembro onde é isso aqui, CodeIgniter. Vamos procurar aqui, ó, Filters. Aqui, ó, Controller Filters. Então tem um padrãozinho que você tem que seguir. Você vem aqui e copia esse código aqui. Ó. Copiei, beleza. O que eu vou fazer agora? Venho aqui no meu código, vou aqui na pastinha Filters e crio aqui um novo arquivo. Vou chamar, digamos, de auth.php.
colei aqui, beleza. Então esse aqui é um filtro que já vai funcionar nos padrões do CodeIgniter 4, tá? Inclusive temos que mudar aqui, né? Alt, não é MyFilter. Agora o que eu vou fazer? Então tem o before e tem o método after. Então nesse caso o que me interessa é somente o método before, tá? Ou seja, ele vai chamar esse filtro e vai executar esse código antes de qualquer outro código ser executado no CodeIgniter 4. E aqui que está, né, o pulo do gato, digamos assim. Agora eu vou verificar o quê? Se o usuário está logado. Ou seja, como que eu verifico isso? Basicamente eu vou verificar se existe, né, este valor isLogged-in na sessão, se ele é igual a true. Se ele existe e se ele é igual a true. Então como que eu faço? Bem tranquilo. Então olha só. If session is logged in, ou seja, dessa maneira eu consigo já acessar em formato orientado a objetos. Tá? Ele cria para mim esse valor lá. Se isso aqui for igual, ou melhor, se for diferente de true, tá? Então eu faço alguma coisa. Só que aqui para garantir, como estou fazendo uma verificação booleana, aqui vamos colocar aqui ó, uma conversão do tipo bool. Né? Então assim eu sei que esse valor que está aqui é do tipo bool, assim eu comparo valores iguais. Então beleza, se o usuário, ou seja, se isso aqui não existir, então o que eu vou fazer? Eu vou redirecionar o usuário para a tela do login. Então return redirect to, para onde? Para /login. Não esqueça de colocar o /login, tá? O barra, senão ele não funciona. Isso aqui já é suficiente agora para que esse filtro seja chamado em determinados momentos, beleza? Mas ainda ele não, do jeito que está aqui, ele ainda não está funcionando. Veja só, F5, veja que está aparecendo na tela inicial. Agora sim que eu vou dizer aqui para o CodeIgniter 4 que eu vou dizer para ele que existe um filtro, né, aqui no sistema que vai ser aplicado em determinados momentos. Então olha só, vamos vir aqui então no config, aqui em filters, e aqui eu vou, digamos, registrar este filtro aqui no CodeIgniter 4. Então o que eu faço? Primeiro de tudo, aqui tem um aliases aqui, que eu vou criar um alias para ele. Né? Então eu vou chamar, digamos, de auth, e ele aponta para onde? Para app filters auth. E aqui 2 pontos, class. Pronto, vou colocar uma vírgula aqui em cima. Pronto, então agora, dessa maneira que eu consigo acessar o meu filtro. E agora que eu vou dizer, então, que era esse atributo aqui, ó, veja só, sempre aplicado antes de qualquer requisição. Então isso aqui é legal. Então o que eu quero dizer aqui? Ó? Eu quero que antes de qualquer requisição, ele chame o meu filtro. Então eu vou fazer o seguinte, ó, before, chama o quê? Chama o auth. Então olha só que legal que vai acontecer. F5, olha aí, veja aqui, opa, o que eu errei aqui? Filters aqui, acho que é no plural, né? Filters, exatamente. Vamos ver aqui, F5, beleza. Funcionou. Então, olha só o que aconteceu. Ele está chamando o meu filtro, mas está dando esse erro aqui, ó. Muitos redirecionamentos. O que está acontecendo aqui? Ele chama o filtro login, certo? Ele vem aqui ó, no filtro login. Chega aqui. Antes de qualquer coisa, então, está logado? Não está logado. Chama o filtro login. Mas antes de chamar o filtro login, o fluxo do código vai passar de novo pelo filtro. Tá? E o filtro está dizendo que se não existir, né, se não existir isso aqui, ele tem que chamar a tela de login. Mas ele nunca vai conseguir chegar na tela do login porque o filtro não está deixando. É meio que um paradoxo. Tá? Então, ou seja, o que significa isso daí? Significa o seguinte, que a tela de login, eu não posso, né, passar ela pelo filtro. Porque a tela de login é a tela que tem que estar aberta para todo mundo, correto? Porque como é que a pessoa vai logar? Então a tela do login ela não pode ser restrita. Então eu preciso dizer para o CodeIgniter o seguinte, CodeIgniter, então você chama o filtro para todas as telas do sistema, menos para a tela de login, ou para qual outra eu quiser criar uma exceção. Como que eu faço isso? Então é bem tranquilo, eu venho aqui ó, junto no auth, acrescento uma chave aqui, abro aqui uma nova array, e aqui eu informo quais páginas que eu quero que ele ignore este filtro. Então olha só, eu quero que seja para login, vou colocar barra asterisco assim, porque eu quero que ele pegue todos os métodos do controller login e também login. Tá? Tem que colocar 2 vezes. Eu não sei se isso aqui é um bug ou não, tá? Mas se colocar exatamente como é dito ali no user guide, ele não funciona direito. Tá? Assim funciona, dessa maneira aqui. Então aqui indica que é o controller e aqui indica que é todos os métodos dentro desse controller. Agora sim, o que vai acontecer? F5, veja que agora ele tem que aparecer para a gente. Veja que ele não trouxe ainda. Vamos ver aqui. Esqueci na verdade o seguinte. Auth é assim. Aqui na verdade é uma array, deixa eu tirar isso aqui. Aqui dentro temos o valor except. E agora sim a gente aponta para essa outra array. Opa, aqui, aí, agora sim. Então, auth, except esses valores aqui. Vamos testar aqui para ver. F5. Olha aí, então ele trouxe agora o nosso login. Então vamos testar agora já para estar tudo funcionando. Se eu colocar aqui o e-mail qualquer, e colocar uma senha qualquer, enter, veja que deu o usuário senha incorreto. Agora se eu vir aqui e colocar aqui o e-mail correto, silva.com, 1, 2, 3, 4, 5, 6, Enter, ele trouxe a tela de login com a pessoa logada aqui. Se eu vir aqui, clicar em... Se eu vir aqui do jeito que está, ó,
estou dando enter na tela inicial, ele carrega normalmente, né? Se eu vir aqui clicar em sair, eu matei a sessão. E se eu vir aqui agora e digitar, apertar, deletar aqui e ir para a tela inicial, dar um enter, olha só, ele me joga de novo para a tela de login, tá? Então, dessa maneira agora a minha tela está protegida. Dessa maneira então que eu protejo, né, todos os controles que eu quiser através da configuração de filtros aqui do CodeIgniter 4, beleza? Se você quiser saber isso aqui em detalhes, a fundo, né, como que isso aqui tudo funciona, como que o Globus funciona, essa parte de métodos, filtros aqui, então dentro do curso meu método Spark de CodeIgniter 4, né, você tem isso aqui em detalhes, porque a gente usa bastante isso aqui no sistema PHP Money, que é um sistema de controle financeiro simples, né, que a gente usa como projeto final dentro do curso, beleza? Mais detalhes, então clica aqui no primeiro post, ou melhor, no primeiro comentário aqui do vídeo para você saber mais sobre o curso, tá? Então, essa aqui é a minha contribuição para você que está procurando por um sistema de login, tá, eficiente. É assim que eu faria, tá? Eu acho que é dessa maneira que faz mesmo. É uma sugestão, né? Como sempre eu gosto de fazer, uma sugestão de desenvolvimento. Tá? Você pega esse código aqui e você adapta da maneira que você achar melhor, beleza? Então, o código vai estar disponível lá no GitHub através aqui da descrição do vídeo. Beleza? Então é isso aí. Qualquer dúvida que você tiver, se você tiver alguma sugestão ou algo relacionado, coloca nos comentários aí. Se você gostou, deixa um like, tá? E a gente se vê em um outro vídeo. Até lá!